Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 11 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 24, até o capítulo 13, versículo 5. Enviados pelo Espírito. Na igreja primitiva, o Espírito Santo é sempre o grande protagonista, junto com os discípulos. Na verdade, ele é o motor da igreja, o artesão, o artista da nossa santificação, o fogo da missão. Sem o Espírito Santo, a igreja é um campo morto. Se permitirmos ao Espírito Santo de agir, ele se comporta como fogo debaixo da panela do leite. Esquenta, esquenta, até o leite ferver e se derramar. Se dentro da nossa alma tiver o puro leite da palavra e não a água suja do mundo, se debaixo dos nossos pés queimar o fogo do Espírito, seremos verdadeiros discípulos missionários. Dos Atos dos Apóstolos. A palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Tendo concluído o seu ministério, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja que estava em Antioquia, havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto ao tetrarca Herodes, e Saulo. Certo dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de realizarem a obra para a qual eu os chamei. Jejuaram então e oraram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os deixaram partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram até a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João Marcos como ajudante. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Espírito Santo disse: Separei para mim Barnabé e Saulo a fim de realizarem a obra pela qual os chamei. Enviados pelo Espírito Santo, navegaram. A igreja primitiva tinha uma clara consciência e uma viva experiência da obra do Espírito Santo, que era considerado o estrategista da nova evangelização. Tem vários outros trechos que mostram o Espírito Santo como uma pessoa viva que protege, age, acompanha. Por exemplo, o Espírito Santo que diz a Filipe: vá, alcança o carro do eunuco, em Atos 8:29, é o próprio Espírito Santo que age no término da evangelização de Filipe, no término do batismo, e que rapta Filipe. Está escrito no texto: o Espírito Santo raptou Filipe, que se encontrou em Azoto. É claro que o Espírito Santo pode agir até fisicamente, provocando algo que está fora das leis físicas e humanas. Na visão que Pedro teve em Jope, perto de Tel Aviv, e que lhe abriu a cabeça quanto à evangelização dos pagãos, se diz claramente: Pedro estava ainda refletindo sobre a visão, mas o Espírito lhe disse: Estão aqui 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, sem hesitar, pois fui eu que os mandei. O Espírito Santo trabalha como uma pessoa autônoma, junto aos apóstolos, e isso é maravilhoso. Esse Espírito Santo monta o esquema, fala com os pagãos e fala com Pedro, e organiza o encontro. Como é iluminante isso também para os nossos dias. Para São Paulo não é diferente. Está escrito em Atos 16:
Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os havia impedido de proclamar a palavra na Ásia. Chegando perto da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Parece quase que o Espírito Santo está contra a evangelização, mas na verdade a está orientando para o lugar certo. Também nessa ocasião, observamos que não é Jesus que aparece e fala, mas o Espírito Santo que age pessoalmente. Antes disso, o livro dos Atos mostra claramente que esta missão foi planejada pelo Espírito Santo, como aparece bem claro no trecho que hoje estamos meditando. Certo dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de realizarem a obra para a qual os chamei. Jejuaram então e oraram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os deixaram partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo navegaram para Chipre. Aqui aparece claro que o Espírito Santo é o arquiteto da nova evangelização do mundo inteiro. Precisa que fique bem claro uma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa que pensa, que ama, que age, da mesma forma que Jesus era uma autêntica pessoa no meio de nós, durante o tempo de sua vida terrena, e é uma pessoa autêntica também depois da ascensão. Portanto, não é possível pensar que o Espírito Santo seja uma simples força emanante do Pai, uma irradiação do seu poder. Ele é muito mais do que isso. É uma pessoa divina, não humana. Uma pessoa que age, pensa, ama. Uma pessoa divina a qual é confiada hoje a santificação do mundo. O Espírito Santo é uma pessoa com a qual eu posso conversar, que posso rezar, invocar, chamar. Na verdade, seu nome é chamado, aquele que é invocado como defensor, advogado, consolador. Assim fala o número 686 do Catecismo da Igreja. O Espírito Santo está em ação com o Pai e o Filho do início até a consumação do projeto da salvação. Mas é nos últimos tempos, inaugurados pela encarnação redentora do Filho, que ele é revelado e doado, reconhecido e acolhido como pessoa. Então, este projeto divino realizado em Cristo, primogênito e cabeça da nova criação, poderá tomar corpo na humanidade pelo Espírito. Para estar em contato com Cristo, precisa antes ter sido tocados pelo Espírito Santo. É Ele que nos precede e suscita em nós a fé. Por nosso batismo, primeiro sacramento da fé, a vida que tem sua fonte no Pai, nos é oferecida no Filho e nos é comunicada intimamente e pessoalmente pelo Espírito Santo na Igreja. Quantas coisas podemos aprender dessa experiência da comunidade de Antioquia, cheia do Espírito Santo, cheia de comunhão. Essa comunidade foi formada por Barnabé e Paulo, e depois de formada, ela se tornou o canal do Espírito para Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo receberam a mensagem do Espírito que os enviava através da comunidade de Antioquia, que dessa forma se tornou mãe de seus pais. Podemos, portanto, aprender que a missão tem origem do Espírito Santo e o Espírito Santo habita na comunhão. Essas quatro realidades, comunidade, comunhão, Espírito Santo e missão, são uma coisa só. Vamos aprender a viver como eles.
a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Tendo concluído o seu ministério, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja que estava em Antioquia, havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto ao tetrarca Herodes, e Saulo. Certo dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de realizarem a obra para a qual eu os chamei. Jejuaram então e oraram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os deixaram partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram até a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João Marcos como ajudante. Vamos neste momento parar um pouco para sublinhar e anotar o que mais tocou o nosso coração. Vamos agora escolher o nosso propósito, que nos ajude a continuar a experiência da comunidade de Antioquia. Vamos parar mais um pouco para pensar bem como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. O Espírito disse: Separai para mim Barnabé e Saulo,
Paz e alegria a todos. Enviados pelo Espírito, paz e alegria a todos. Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Liberta-nos de toda opressão, batiza-nos com óleo da unção. Com fervor, para que possamos transbordar amor. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Batiza-nos com óleo da unção. Reinflama os carismas com fervor, para que possamos transbordar amor.